Sabe quando uma decisão, que parece só mais uma burocracia local, acaba virando um grande debate sobre o que é certo e o que é errado? Pois é. Hoje a gente vai para uma pequena cidade, Porto Belo, em Santa Catarina, onde um aumento de salário para políticos, bem no meio de uma crise, acendeu uma discussão que vai muito além dos números. 203,2%. Não é erro de digitação, não. Foi esse o aumento real no salário dos agentes políticos da cidade. Um número tão gritante que, em janeiro de 2026, virou centro de uma denúncia formal. E é aqui que a coisa fica, bem, paradoxal. Porque ao mesmo tempo que a população estava enfrentando uma crise hídrica com um decreto oficial de emergência valendo, a liderança política da cidade estava prestes a receber esse aumento gigantesco. Isso, claro, leva à pergunta que vai guiar toda a nossa análise. Como uma coisa dessas pôde acontecer? E talvez, mais importante, isso estava dentro da lei? Vamos juntos desvendar essa história. Para a gente entender como se chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque essa história não começa com o aumento em si, mas com uma pergunta, feita bem antes, lá em 2017. Olha só, em outubro de 2017, a Câmara de Vereadores, na época presidida por Joel Orlando Lucinda, fez uma consulta formal ao Tribunal de Contas do Estado. A dúvida era bem direta. Eles poderiam legalmente começar a pagar para si mesmos benefícios como 13º salário e férias? A justificativa era que uma decisão do STF parecia ter dado um sinal verde para isso. Só que a resposta do Tribunal de Contas não foi um simples sim ou não. Na verdade, eles estabeleceram um conjunto de regras bem específicas, bem restritas, criando um caminho cheio de condições para que isso pudesse acontecer. Todo mundo lá no tribunal, da área técnica, jurídica, concordou numa coisa. O direito a esses benefícios não era automático, não. Tinha que ter condições bem claras, justamente para evitar que os políticos legislassem em causa própria. E a condição mais importante de todas se baseava num conceito-chave do direito, o princípio da anterioridade. Pensa assim, é como se a lei dissesse que não é permitido votar para dar um bônus para si mesmo, só dá para votar um bônus para quem for ocupar aquele cargo no futuro, depois da próxima eleição. Então, para resumir, a decisão final do tribunal em 2018 criou basicamente 3 travas de segurança para impedir aumentos que beneficiassem os próprios autores da lei. Tinha que criar uma lei específica, aprovar essa lei e, o mais importante, ela só poderia valer na legislatura seguinte. Anos se passam e, em 2021, a Câmara Municipal de fato aprova a lei que autoriza os pagamentos. Com todas essas regras rígidas do tribunal, a primeira coisa que a gente poderia pensar é, pronto, ignoraram tudo que o tribunal disse, né? Será que eles simplesmente rasgaram as regras e seguiram em frente? Então, é aqui que a história dá uma virada. Porque a lei que eles aprovaram em dezembro de 2021 tinha essa cláusula aí, bem específica, que adiava o início dos pagamentos para 2025. Ou seja, exatamente para a legislatura seguinte. Uma jogada que no papel cumpria a regra. Então, tecnicamente, eles seguiram a regra mais importante do tribunal. No papel, estava tudo certo. Parecia que a história acabava aí, né? Um aumento legal, fim de papo. Só que não. Fica a pergunta, se a lei era tecnicamente legal, por que cargas d'água isso virou uma denúncia formal contra os agentes públicos lá em janeiro de 2026? E é aí que entra em cena um cidadão, Márcio Moraes. Ele protocolou uma denúncia que muda completamente o foco do jogo. A questão deixa de ser só sobre legalidade e passa a ser sobre moralidade, sobre intenção e, principalmente, sobre bom senso. A denúncia dele se baseia em 3 pontos bem fortes. Primeiro, os políticos sabiam das regras desde 2017, então havia uma intenção clara. Segundo, o conflito moral de aprovar isso durante uma crise de água. E terceiro, a própria desproporcionalidade do aumento. O ponto central da denúncia é esse contraste, que é, vamos combinar, chocante. No momento exato em que a prefeitura dizia não ter recursos para garantir água para a população, ela estava garantindo um aumento gigantesco para os seus próprios líderes. E quando a gente olha para os números, o salto é impressionante. A denúncia argumenta que pular de quase 6 mil para mais de 18 mil reais é, por si só, algo sem razoabilidade, desproporcional, não importa se a lei formalmente permitia. Basicamente, o que a denúncia pede é que o Ministério Público olhe para além do texto da lei, que investigue o porquê disso tudo, qual era a real finalidade, a real motivação por trás desse ato. Ainda mais considerando o contexto de crise que a cidade vivia. E, no fim, a gente fica com essa pergunta, que vai muito além de Porto Belo. Quando é que uma ação, mesmo que siga todas as regras do jogo,
acaba quebrando a regra mais importante de todas, a confiança da população.